Fala pessoal, tudo bom? Para vocês que acharam que iam ficar em casa sem ter o que fazer, resolvi aí o problema de vocês, né? Vou estar gravando um vídeo para explicar todo o conteúdo de aula, dando continuidade ao que nós já vimos em sala, para que vocês não percam nada aí, já que a maioria tem o livro. Quem não tiver pode ficar tranquilo, que eu vou mandar online a atividade, então todos vão fazer. Estou desenvolvendo atividades online, aonde você responde pelo próprio computador. Então é um modo também de vocês interagirem aí com a tecnologia ao favor de vocês e ao nosso favor. E hoje a aula é de história. Nós vamos falar em um assunto importante, que é sobre os primeiros humanos aí da sociedade. Nós falamos nas primeiras aulas aí o que é história, quem é o historiador, qual a sua função, né? As vertentes aí, o arqueólogo, e que ele também trabalha junto aí com o historiador, a sua função em relação aos achados, a todos os materiais físicos que é encontrado durante toda a vida aí. E hoje nós vamos falar da questão da criação humana, né? Partimos do princípio do criacionismo, em questão da religião, né? Esse é o nosso segmento. Mas nós temos aí a vertente do evolucionismo, que é a ciência, tá? Então, o criacionismo se deu a partir das religiões, fortificou-se através da religião católica e aí desvinculou-se com o surgimento de outras religiões, iniciando pelo protestantismo e o anglicanismo. E aí então todos que não eram católicos eram protestantes, e o anglicanismo foi a primeira a abrir as portas para que isso ocorresse. Depois vem o calvinismo. Então tudo isso se dá pelo fato de que nós temos um Deus, que esse Deus criou-se o universo, né? Cria-se o humano, cria-se o universo a partir do sopro divino, e o sopro divino de Deus que deu a vida para todos. Ah, tem até aquela passagem que diz, né? O trecho que fala do pó da terra eu vim, ao pó da terra retornarei. E então, lembrando que a gente foi criado a partir disso, do pó da terra. Não que nenhuma vertente da evolução humana esteja errado, tá deixando bem claro, tudo é válido, tudo é conhecimento, cada um tem um segmento, nós devemos respeitar isso. E quem não era religioso, quem não tinha uma afinidade, seja ela cristã ou não, e acreditava, né, em um ser, e que é o criacionismo filosófico, que são pensadores, né? A filosofia nada mais é do que estudiosos que passam a analisar todo o contexto histórico e expor o seu ponto de vista de uma forma que nos faz pensar, nos faz refletir em relação a isso. E os cientistas também que acreditam na criação divina, tá? E nós temos a ciência humana, que nós evoluímos a partir da genética, dos macacos, né, dos homens lá da pré-história, que a evolução humana se deu geneticamente através das necessidades do homem, do ser humano por um todo, né, deixando claro, quando eu menciono o homem, é o registro histórico, mas é através do ser humano, né? E nós temos aí um dos principais, que é o Charles Darwin, né? Ele que tudo se baseia através dos seus estudos, né? Ou normalmente se vai disso daí. Mas tem outros também, como Jean-Baptiste Lamarck e Alfred Russel Wallace, também na mesma linha do darwinismo. E eles, com os seus
com seus estudos, criaram então aí o evolucionismo. Então nós temos o criacionismo e o evolucionismo, né? Essas divisões é a mesma coisa daquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? O pessoal chama de terraplanista, que a Terra é como fosse a bola do Kiko que ele tanto sonha, que é a bola quadrada lá, né? Acham que é dessa forma que vai ser, mas não é, tá? E só que com o passar do tempo, com a evolução humana, alguns cientistas acreditam, passaram a ter um outro ponto de vista de um pouco além do evolucionismo, que é o design inteligente, que é um design interior nosso. A palavra já diz, design é algo inovador, mudanças. E o design inteligente, ele é algo que foi se mudando de acordo com a necessidade. Ele não fala da evolução genética do ser humano. Ele vai falar que tudo estava ali já e só precisava ser moldado. Que aquilo já existia e que precisava ser lapidado, precisava ser moldado. E então se dá dessa forma. E lembrando que nós vimos nas aulas anteriores aí as linhas históricas, né? Da pré-história, história antiga, medieval, né? Que é a Idade Média, moderna, que foi a partir da Revolução Industrial, e contemporânea a partir da Revolução Francesa. Nós discutimos em sala de aula, nós ainda estamos no contemporâneo, sim ou não, né? Com a Revolução Industrial que tivemos da Revolução Tecnológica, né? Não é nem industrial, tecnológica, do avanço das máquinas substituírem os seres humanos, dos seres humanos utilizarem a máquina em seus corpos, né? Braços sendo substituídos, que é antigamente a gente chamava de ciborgue, hoje alguns aí tem o humanoide, que é a máquina por um todo com pele de ser humano. Então, como eu estava falando, tem pessoas aí que acreditam nessa questão da evolução, né, das máquinas também, dessa revolução tecnológica, e que o mundo será aí trocado por isso. Tem até um desenho na Netflix que eu assisti recentemente, conta muito isso. Eu não lembro o nome agora. O nome do desenho é o nome da personagem, fugiu, mas eu lembrando, eu coloco aí para vocês. É bem legal, eu acho que eu falei em sala de aula, eu mencionei. Um desenho bem legal que vai mostrar essa realidade das máquinas substituírem os seres humanos terem partes de robô no corpo e vice-versa, né? Robôs com pele de humano, que é perfeito e tudo mais, que hoje já tem. Você fica aquilo assim, tipo, né? Impressionado. Brinquedinhos, né? Bebezinhos aí que parecem humanos e eles se mexem, que dá até um negócio assim meio estranho, né? Que é a perfeição do ser humano. E aí o próprio ser humano acha que a máquina vai substituir nós. Tem um grupo, eu não lembro o nome agora, que é nessa mesma linha do terraplanistas e tudo mais. E assim, e esse design inteligente, então, é algo inovador, que você tem que estar sempre se inovando, e eu acho que isso também é válido, porque nós estamos em constante evolução, seja ela física, seja ela mental. Um exemplo disso é o que eu estou fazendo agora, né, gravando o vídeo para vocês, então é um avanço. Vocês podem estar recebendo a informação através de algo tecnológico, isso é legal. Então, dito isto, a gente vai ver a questão dos primeiros humanos, né, na história, né, e pelos humanos a gente vai vir, pelos humanos, não, pela linha histórica, desculpe, não pela questão humana, mas pela questão da linha histórica,
nós vamos trabalhar aí a pré-história, né? Os homens das cavernas. Eu comentei em sala de aula do desenho da Era do Gelo, que é bem legal. É, mostra essa relação do homem da pré-história, os grudes, meu amigo dinossauro. Ele trabalha um pouco a questão da extinção do dinossauro, que ele mostra que o ser humano estava ali também, que não foi algo assim do Big Bang, que dinossauro foi embora, que explodiu tudo e a Terra se refez, tá? É, o desenho ele vai mostrar que o ser humano estava ali próximo com o dinossauro e o dinossauro está em evolução constante também. Nós temos aí os Gruds, que ele mostra a questão do literalmente do Homem das Cavernas, onde mostra essa questão por que a história baseia-se sempre em dizer que o homem é o núcleo e a mulher aí e a família é algo subordinado, digamos assim. Que ele mostra que a evolução do homem, que o homem já nasce por si próprio em autodefesa e que o seu crescimento, seu desenvolvimento tem de ser o quê? Informar uma família e cuidar dessa família, tá? Não é uma posição machista, né, em relação a isso. É uma posição de que o homem foi feito para isso, para cuidar da sua família, não que a mulher ela seja subordinada, né, como eu falei, entre aspas, não que ela tenha que fazer tudo o que o marido manda, mas que a mulher ela foi criada para dar a família ao homem, né, os filhos, gerar os filhos, então por isso que a importância da mulher é magnífica na história, até quando ela ganha espaço de liberdade, tá? Porque a mulher ela gera a vida dentro dela e ela dá a família ao homem, ao ser que tem a obrigação, isso falando no contexto pré-histórico, de defender a sua família. E o desenho do Grudes mostra isso. E ele quer defender tanto que ele fica fechado pro mundo lá fora, ele fica preso só naquela vida. E a filha dele, né? Quem que vai desbravar outros mundos? A filha dele. Porque ele vive naquele mundo fechado, enquanto outros mundos estão se desenvolvendo, tá? Ele pode ser utilizado para representar a história do nosso país também, porque o núcleo histórico ali, todo mundo, as histórias surgiram a partir da Europa, e aí a Europa está ali em constante evolução, ela vai se expandindo, com a ideia das navegações que a gente vai ver em geografia lá, que eles querem expandir território, onde eles acham que estão indo para a Índia, e por questões naturais eles acabam caindo na América. Isso é uma coisa que história e geografia se casa por causa disso, ao mesmo tempo que a gente está vendo aí a questão das navegações, das expansões, do avanço territorial e do desenvolvimento social, a gente tem lá vendo a questão humana da pré-história do ser humano, como ele se desenvolve. Então a pré-história, lembrando, eu dei essas referências, história antiga. A gente tem aí na Idade Antiga, que é quando surgem as escritas, a gente tem o Egito, que é maravilhoso, magnífico. Nós temos o filme da Múmia. Nós temos o desenho As Múmias Vivas, é bem legal. Retrata o conceito do Egito, da história antiga, mas na atualidade. Se vocês tiverem interesse, é um desenho lá dos anos 90. Muitos aí de vocês ainda nem eram nascidos. Mas é legal assistir, porque ele é uma referência em questão de como era o Egito, quem era a figura do faraó, o avanço da escrita. O Egito é o que marca muito esse período. Roma, tá? A gente tem vários filmes que retratam muito isso. Até eu ia passar em sala. Eu comentei do Asterix e Obelix contra César. Asterix e Obelix, Missão Cleópatra. Então ele trabalha o Egito e depois ele vai trabalhar a Roma. São filmes aí baseados em cima de animações que
por trás disso tem um conteúdo histórico muito grande, por isso que eu passei para vocês como referência, para que vocês assistam aí, já que vocês estão em casa, teoricamente, sem ter o que fazer. Então eu acho que se vocês assistirem, vocês vão gostar muito e agrega valor para o conteúdo de aula, tá? Então a gente fala do povo da pré-história. Quem tá com o livro aí, depois a gente vai fazer um exercício. Quem ainda o livro não chegou, não tem problema. Vou mandar o material online, o mesmo exercício do livro, vou enviar ele online. E depois da pré-história a gente tem a Idade Antiga, né? Lembrando que eu comentei aí do avanço da civilização. O filme 10.000 antes de Cristo também, tiverem a oportunidade e a curiosidade, assistam. O nome já diz 10.000 antes de Cristo, lembrando da linha histórica, tudo antes de Cristo, depois de Cristo, né? Isso foi registrado aí com essa ideia do cristianismo, da Igreja Católica ter um forte poder aquisitivo e influência. Isso é legal por um lado, por outro acaba aí sendo ruim para o período, né? Porque se não fosse essas ações, não teriam criado outras religiões, não teriam outras vertentes religiosas, tá? Então tudo tem um porquê na nossa vida, tudo tem uma linha de pensamento científico ou religioso, e o legal é a gente entender todas elas para que possamos aí em qualquer ambiente a gente ter conhecimento para conversar e tudo mais. E tudo que é criado a partir de filmes e desenhos tem uma finalidade histórica, pode ser usado para sala de aula, tá? Então a gente viu aí a pré-história. É legal da pré-história que ela é dividida em 3 partes, né? A idade da pedra, né? Paleolítico, e que é o período lascado. Os Flintstones, cara. Os Flintstones é o melhor desenho para vocês entenderem a idade da pedra, tá? E o Flintstone é legal porque ele trabalha a idade da pedra, o paleolítico e o neolítico. Ele trabalha dessa forma. São 2 períodos, que é o período da pedra lascada, onde as civilizações pegam a pedra e batem uma na outra até lascar ela, para ela ficar com formato pontiagudo, e utiliza-se como lança, amarrando ela num galho, num tronco de árvore, né, num galho, ou como uma colher também. Eles vão cunhando uma pedra na outra e fazem tipo um prato para pôr as suas comidas, tá? Eles descobrem o fogo. E o neolítico, eles começam a modelar essas pedras, e essas pedras começam a ter formas, tá? Então o período lascado é o paleolítico, as civilizações viviam mais nômades, digamos assim. Elas não tinham uma residência fixa, vivia partindo de território em território. Eles iam até um território, aproveitavam da alimentação que ali tinha, porque eles não sabiam, eles não tinham ideia de plantações ainda, e eles viviam então dessa questão do alimento regional. Eu fiz uma caça aqui, não tem mais animais, alimentação, comi tudo que tinha à minha volta. Ficou escassa essa região, ficou sem nada, vou para outra. E assim sucessivamente, são povos nômades. Com o passar do tempo, né, eles vão aí a descoberta do fogo, eles passam a domesticar animais, tá? Então aquela ideia de correr atrás do bisão lá, que é um boi, para quem não sabe, para matar o bisão para comer, eles já não tem mais isso. Eles descobrem que o bisão, se eles pegarem desde pequenininho o bezerro, né, seria o bezerrinho do bisão, e começarem a cuidar desde pequeno, esses animais pegam uma afinidade com o ser humano, então eles começam a criar para consumo próprio. Então as civilizações já começam a se formar a partir daí, tá? Porque eles têm começam a ver dessa forma. Eles descobrem que
as sementes, quando os passarinhos derrubam as sementes, ou eles mesmos jogam as sementes de certas frutas, com o tempo elas vão crescer porque eles começaram a passar mais tempo naquelas terras, eles não estão mais sendo nômades, eles não estão indo buscar em outras terras. Eles viram que as sementes ali florescem e que ali dá o fruto, então eles passam a fazer o cultivo. E aí então, com isso, com essa evolução humana, a gente tem a idade dos metais, que eles descobrem o cobre, o ferro, o bronze, e com o uso do fogo, eles começam a modelar esses metais, a fazer uma fundição dos metais, criarem armamentos como a espada, como machado, panelas, vasos, tá? Então eles criam o sino também, é muito antigo, porque eles criam para um aviso para se a sua civilização está sendo invadida ou não, como um modo de defesa ou como um modo de reunir todo mundo. Tá? O sino inicialmente ele foi criado para reunião religiosa, para reunir toda a população, então eles badalavam lá o sino, as pessoas já sabiam, ó, tá na hora da gente se reunir para discutir a questão religiosa, a questão política da nossa civilização, tá? Então, isso é a pré-história. Então, a pré-história tem essas três vertentes, esses três períodos. O último, que é a Idade dos Metais, ele já está saindo da pré-história, já está entrando ali nas grandes civilizações, em Roma, tá? É onde já começa a estruturar a cultura, a política, a religião já numa forma mais convencional, numa forma mais, digamos assim, do dia a dia, né? Que as pessoas começam a ter diálogos entre elas, não era mais aquele uga, uga, buga, buga, aquele negócio. Então não era mais só balbúcias, né? Não era só mais sons aleatórios. As pessoas começaram a conversar, a criar o seu próprio dialeto, tá? A terem seus próprios diálogos. Depois disso, a Idade Antiga, a gente tem outras civilizações aí, os persas, os maias, incas, astecas, são civilizações que vão surgir ao longo dos anos. Nós temos essas civilizações são tão antigas e foram só, digamos aí, descobertas com a descoberta da América, né? Incas, maias e astecas são civilizações que deixaram um legado histórico muito importante. Na Idade Antiga, nós temos aí o forte desse período, a Roma, né, com seu foco, a Grécia também, então greco-romano, a junção das duas, os povos bárbaros, como assim dizer, são todos aqueles que não tinham a cultura do hábito do conhecimento da leitura, eram para eles povos ignorantes, povos que viviam de massificação, de domínio de território à base da força bruta, tá? Que é o povo da Normandia, são povos ali que são civilizações que hoje a gente conhece como Hungria, Áustria, Prússia, Croácia, Letônia, Estônia, são civilizações que ao longo da história a gente vai ver, tá? Isso estamos falando da Idade Antiga e o início do medieval. A Idade Antiga são todas essas civilizações, os povos bárbaros vão invadindo outras civilizações, Roma, Grécia, e esses povos aí vão surgindo. Aí a gente tem o medieval, que já é uma estrutura mais civilizada, a gente tem o teatro, a gente tem a música, que partiu tudo lá da Idade Antiga, a gente tem já os primeiros museus, já tem as bibliotecas, tá? Aí tem o surgimento do catolicismo, e aí vem o cristianismo, e com o surgimento do cristianismo surge o islamismo, que a gente viu rapidamente lá do calendário islâmico, tá? Que é o Islã,
profeta Maomé, que são os seus seguidores de Alá. Alá para eles é Deus, para a gente também. Eles só denominaram como Alá. Tecnicamente é o mesmo Deus, mas as vertentes religiosas é um pouco diferente, uma coisa ou outra ali é parecido, tá? E aí nós temos a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai aí do final do medieval com as revoluções e com a Revolução Francesa, finalizando esse período da Idade Moderna, tá? Então, como eu estava falando, a Revolução Moderna aí, né, o período moderno com as revoluções. Tem um filme bem legal em preto e branco, é engraçado demais. Seria legal vocês assistirem, do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Ele mostra aí a Revolução Industrial, como que era, como que funcionou, tá? Um desenho que vai falar da Revolução Francesa de uma forma um pouco mais animada, um pouco diferenciada em questão disso, que é no mesmo período. Chama Abril e o Mundo Extraordinário, eu comentei em sala de aula. É legal vocês assistirem também, é um conteúdo histórico bacana. O medieval, Harry Potter, Senhor dos Anéis, são filmes aí, Como Treinar o Seu Dragão, que mais? Tudo que envolve dragões e bruxos é o período medieval, tá? Caverna do Dragão é uma história que eles voltam no passado no mundo medieval, onde eles estão presos paralelamente. É bem legal também, mas é um desenho de episódios. Abril e o Mundo Extraordinário é um desenho único. E o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, também é um único, né? É um filme único, é de uma horinha e meia aí no máximo, tá? E aí, então, com a Revolução Francesa, surge-se contemporâneo, surge-se pintores da história, nessa transição de moderna para contemporânea, eu costumo brincar que surge as Tartarugas Ninjas, né? Rafael, Leonardo, Donatello e Michelangelo. E lembrando então, para finalizar, o contemporâneo é tudo o que vem aí consequentemente. Mas lembrando, então, as primeiras civilizações, pré-história, são aqueles filmes, aqueles desenhos que eu citei anteriormente. O Grudges, Era do Gelo, Meu Amigo Dinossauro, são desenhos aí que vão mostrar como que eram as primeiras civilizações. 10.000 a.C. é bem legal. Tem o tigre dente de sabre, tem os mamutes. Eles caçavam mamutes para tirar as presas, né, que é o marfim, que eles passam a utilizar como instrumento ou de enfeite ou de batalha, tá? Então isso é bem legal. E aí tem os exercícios do livro, e aí depois eu passo os exercícios para vocês aí relacionado a esse conteúdo, tá? E aí qualquer dúvida a gente vai conversando aí ou lá pelo Clipe Escola. Eu vou estar colocando esse vídeo no YouTube, vai estar aí no YouTube aí com o link. E aí então, a partir daí vocês podem mandar por lá também algumas dúvidas em relação ao conteúdo. Certo? Até mais ver.